Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu queria contar um pouquinho, eu queria me apresentar para vocês que não me conhecem, que só têm contato comigo por eventos e não trocam ideia. Eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês, até a chegada da Global Click, até o que o Marcos se tornou junto com a Global Click e o porquê disso. Eu vou dividir essa história em 3 partes, mais ou menos. Uma contando a minha história, depois a minha história e a da Global Click. E talvez eu faça um vídeo com a minha mãe contando algumas partes da visão dela, da minha história, da história dela e da história da minha família. Antes disso, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal. Eu tenho aí uma meta aí de 100 inscritos, é a primeira meta, que é pra gente poder ter um link do canal bonitinho, com o nome. Isso vai me ajudar bastante, me incentivar bastante, porque eu vou entrar também num outro ponto, e é porque eu comecei canal e quis começar a streamar além de fotografar. Então se inscreve aí, me ajuda, por favor. Bom, eu vou começar me apresentando. Eu me chamo Marcos Vinícius Passos de Oliveira, eu tenho 30 anos na data desse vídeo, prestes a completar 31 anos, faltando aí uns 4 dias no momento que eu estou gravando o vídeo. Sou filho de Alba Valéria Cresta e Luiz Carlos Passos de Oliveira, mas filho biológico de Patrícia Maria Passos de Oliveira. Há 30 anos atrás, 31 anos atrás, minha mãe biológica, a Patrícia, ela teve um relacionamento com uma pessoa, e desse relacionamento ela me teve, ela engravidou de mim. E na época, eu não sei como se tratou as coisas, mas a minha gravidez ela foi meio que escondida, e quando não deu mais para esconder, foi revelada. E isso teve consequências, né? De talvez um pré-natal mal realizado, entre outras coisas, uns cuidados não muito comuns que não foram tidos, pela precariedade, pela dificuldade da época e entre outras coisas, dificuldades financeiras. E então eu nasci com uma doença chamada toxoplasmose, que na época não havia sido detectada, porque naquela época não havia obrigatoriedade de exame toxicológico. Então não foi realizado o exame de toxoplasma nem de algumas outras doenças toxicológicas. Com 3 meses de idade, a minha mãe Valéria, ela era casada com o pai Luiz Carlos, que na verdade de sangue ele é meu tio, ele é irmão da Patrícia. E com 3 meses, quando eu tinha 3 meses de idade, minha mãe e meu pai foram lá visitar minha avó, e minha mãe me viu lá na cama, com 3 meses, esmerradinho, como ela conta, magrelinho, com o cabelo todo pretinho, escuro, e minha mãe conta que eu chorava muito. Minha mãe no dia cuidou de mim lá, acho que a Patrícia nem estava no dia, e a minha avó, a Dona Luzia, minha avó Dona Luzia, ela me ofereceu para minha mãe, segundo palavras da minha avó também e da minha mãe, ela disse que a Patrícia estava me dando e perguntou para minha mãe se ela queria. Minha mãe quis, aceitou, comprou os remédios e começou a cuidar de mim. E a partir daí a gente começou numa luta para identificar o problema de vista que eu tinha. E como a partir de 89 a, se eu não me engano, a 2000 e pouco, não era obrigatório e não era comum os médicos, os obstetras pedirem exame de toxoplasma, eu ia nos oftalmologistas, eles também não pediam esse exame. Então acabou demorando muito tempo
para identificar o que eu tinha. Minha infância foi uma infância normal, entre aspas, porque eu era limitado por algumas... Eu ainda sou, mas eu era limitado por algumas coisas. Mas eu aprendi a andar de bicicleta, eu joguei bola, rodei peão, joguei bola de gude, mas com as minhas limitações. Na escola da mesma forma, frequentei escolas comuns, com amiguinhos normais, mas tinha uma dificuldade, tinha uma limitação e fui superando cada limitação. Até que por volta dos anos 2000, 2001, 2000, uma médica que eu fui, ela fazendo os exames e tal, e olhou, porque eu sempre fui a várias clínicas, a vários oftalmologistas, e ela olhando os exames que eu tinha, porque eu tinha um bolo de exames, e ela reparou que não havia sido pedido nenhum exame toxicológico. E ela, para tirar a dúvida dela, ela pediu e ela constatou que eu tinha toxoplasmose. Toxoplasmose é uma doença de gato, de cachorro e de rato transmitida pelas fezes. Contato com a mão, você levar na boca. Mas por que essa doença é tão perigosa? Porque ela mata o feto. Quando ela não mata o feto, ela deforma, você pode nascer com problemas mentais, você pode nascer com deformidades, entre outras coisas, mas o pior é a morte, porque a bactéria, o toxoplasma, é uma bactéria, e essa bactéria, ela mata o feto. Então, seguindo, aí, e a partir daí, já que descobrimos, começamos tratamentos. E eu fui para vários institutos. Um dos institutos, o Instituto Escola para Deficientes Visuais, que ele é um instituto independente, que é o Laramara. Eu fui diversas vezes, acho que umas 2, 3 vezes no Laramara, porque é muito difícil conseguir uma consulta, para aprender a me adaptar, a andar normalmente nas ruas. Existia uma ferramenta que eu precisaria para poder me locomover melhor na rua, mas graças a Deus como a ferramenta era muito cara, eu acabei me adaptando sozinho a andar na rua, a fazer as coisas, e isso por volta dos anos lá, 2000, entre 2000 e 2003, isso tudo aconteceu. Por volta de 2004, assim, na época que mais ou menos 2004, 2005, se eu não me engano, foi 15 anos que o Nathan tem, mais ou menos isso, 2004, 2003, 2004, nasceu um dos meus irmãos mais novos, o Nathan. E na época que a atual esposa do meu pai estava grávida do Nathan, a gente foi pra praia e eu tive meu primeiro contato com uma câmera fotográfica analógica. E dali eu me apaixonei por câmera. Eu apaixonei, na época eu era pequeno, não tinha conhecimento, e eu me apaixonei por câmera e me amarrei em tirar foto. E sempre fui guardando esse desejo pra mim, sempre fui desenvolvendo isso sozinho, essa paixão. Mas em 2006 aconteceu uma coisa bem ruim, em que quase eu fiquei cego. E para as pessoas que são próximas a mim, elas sabem que o meu maior medo é perder a luz dos olhos, é ficar cego total, porque eu sou um apaixonado por fotografia, sou apaixonado por games, animes, então ver para mim é muito precioso, para mim é muito importante, e eu sei a luta que um deficiente visual passa, porque eu sou um portador de necessidades especiais
mas também eu vivo como um cara normal. Então eu tenho, como as pessoas estão dizendo agora, lugar de fala para falar dos dois lados. E lugar de fala qualquer um pode ter se você sabe, se você tem um conhecimento sobre determinado assunto. Mas em 2006 eu viajei para um carnaval com uns amigos, com a família de uns amigos, e acabou que eu fui pra praia, me diverti a semana, e acabou que quando eu voltei da região dos lagos, eu voltei com uma irritação muito grande nos olhos. As luzes me incomodavam muito e começou a aparecer manchas, começou a ficar tudo turvo e a luz incomodava muito. Até que, falando com a minha mãe, a gente foi no oftalmologista e eu dei entrada lá como estado gravíssimo. E ele falou pra mim que se eu demorasse um pouco mais, no caso mais umas 48 horas, o meu problema não ia ter reversão e eu poderia ter ficado cego. E aí a gente começou o tratamento. Eu fiquei impossibilitado de ir para a escola durante 6 meses. Dois grandes amigos meus, Humberto e Carlinhos, que são, meus irmãos, sim, não são irmãos de sangue, mas são irmãos de vida. Me ajudaram muito nesses 6 meses em relação à escola e sempre me dando apoio, sempre passando lá para ver como é que eu tava. Fiquei 6 meses sem poder sair sozinho, andar na rua. Fiquei 6 meses sem poder jogar, sem poder observar fotografias, sem poder fazer praticamente nada. Eu praticamente sentava e deitava ouvindo música ou ouvindo a televisão, porque fiquei um período grande sem ver direito. Então eu fiquei os longos 6 meses de tratamento impossibilitado de fazer as coisas que eu gosto. E isso, cara, é a coisa mais terrível desse mundo, você ficar sem fazer o que você gosta. Passado o tratamento, mais uma consulta de retorno no oftalmologista, eu fiquei sabendo que eu tinha a possibilidade de operar a vista para tentar alguma melhora. Só que o médico ele foi muito incisivo nesse momento. Ele simplesmente falou que o médico que fosse me operar, ele teria que ser bem louco, porque se ele errasse qualquer incisão, eu perderia a visão das duas vistas, da vista que eu tenho boa, porque eu tenho uma vista zero, que eu não enxergo, e eu tenho uma vista com 20%, em torno de 20 a 25% de visão. Então eu mesmo descartei essa possibilidade de operar, porque o risco é muito alto. Eu tenho a possibilidade de cuidar para não acontecer de novo. Uns tempos atrás, um pouco antes disso, acho bastante tempo antes disso, para quem se interessar em saber, eu encontrei a Patrícia quando eu era pequeno, e nesse reencontro minha mãe disse que eu fiquei mais branco do que eu já sou, de medo de ela me levar embora. Assim, eu não tenho rancor, eu não tenho mágoa dela, nunca tive, assim. As coisas que a vida, as escolhas que ela fez na vida foram escolhas dela, e eu não posso culpá-la em relação a isso. Graças a Deus eu tenho uma família muito boa, eu tenho um irmão, eu tenho meu pai. A gente dificuldade de relacionamento como toda família, mas graças a Deus eu fui criado e amado por pessoas maravilhosas. A Patrícia é uma pessoa que faz parte da minha vida, faz parte da minha história também. E cara, não tenho... As pessoas que acham que eu ou podem achar que eu tenho rancor, eu não tenho rancor. Absolutamente, só é minha história. Então não tenho mágoa, não tenho rancor, não tenho
nada de mal a desejar a ela, porque ela é minha mãe biológica e não tem nada a desejar de mal a ela. Assim, eu só desejo felicidade, que Deus sempre abençoe ela, e é isso, principal. Não é porque ela me deu que eu tenho que odiá-la, isso aí jamais. E 2006 foi esse ano tão terrível aí pra mim. A partir daí eu fui terminando meu ensino médio. Eu tive perda de 2 anos depois, eu tive perda de um grande amigo que também fazia parte, também me ajudava muito, que é o Gustavo, a gente chamava ele de Gustavão, e foi um cara que sempre me ajudou, sempre me teve ali do meu lado também, porque eu sempre precisei. E esse cara é um cara que também faz parte da minha história, faz parte da minha vida, e ele deixou muita saudade. E em 2008, terminando o ensino médio, eu tive essa perda. Aí comecei a trabalhei de estoquista por 3 anos e tal. Foi quando eu soube da existência dos eventos, né, de anime, convenções e tal, e comecei a frequentar. E frequentando, eu fiz meu primeiro cosplay, meu único cosplay, que foi o Kakashi. E dessa relação com os eventos é que minha vontade de fotografar aumentou. Então, a partir daí começou a minha história de vida com a fotografia, que se desenrola até hoje, assim. Mas isso vai ficar para a segunda parte da minha história. Então, eu comecei a trabalhar em empresas e eu tive o primeiro impacto de você ver que as empresas elas não têm estrutura para trabalhar com portador de necessidades especiais. Porque sim, eu sou um portador de necessidades especiais. Eu hoje convivo muito bem com isso. Faz parte de quem eu sou, entendeu? Mas eu trabalhei na Leves como estoquista e como funcionário normal. Depois, logo 3 anos e meio depois, eu fui trabalhar na APSA, uma empresa de administração imobiliária, como PCD, que é o portador de pessoa com deficiência. Desculpa. E trabalhando lá, exerci o meu curso de administração, trabalhei como arquivista, que é uma área que eu gosto bastante de administração. Trabalhei como arquivista, só que eu não tinha o suporte necessário para um portador de deficiência visual. E recentemente eu trabalhei numa empresa que administrava um imóvel comercial, que também a gente não teve uma estrutura. Eu tive uma ajuda, mas eu não tive uma estrutura necessária para poder me adaptar ao trabalho e para poder exercer minha função como portador de deficiência visual. É dolorido, assim, cara, você procurar emprego como portador de deficiência e você não ter uma estrutura. E assim, eu acho que o melhor trabalho que eu tenho, que eu faço como portador de deficiência visual, é como fotógrafo, porque eu sei a minha limitação, eu sei o que vai me ajudar a suprir a minha necessidade, eu sei de que forma eu posso trabalhar. E cara, é isso, entendeu? Hoje, com quase 31 anos,
eu vejo que trabalhar para outras empresas é bastante complicado, porque você não vai ter um suporte. É frustrante você trabalhar para outras empresas como deficiente, porque muitas empresas só contratam para cumprir a cota e a estrutura que é bom não tem. Então isso faz muito parte. E eu dou graças a Deus que as pessoas dos eventos me acolheram bastante, mesmo com a minha deficiência. E esse é um pouquinho assim, meio por cima de quem eu sou, da minha história. Eu sou um cara, hoje eu sou o Marcos Vinícius, o Kakashi. Eu tenho uma empresa fotográfica que vai completar 31 anos e tenho uma mãe maravilhosa, tenho um pai bom, incrível, que tem seus acertos e seus erros, como ele diz, mas é um pai bom. E, cara, tenho tios maravilhosos. Uma das minhas tias, a Roselane, ela tem basicamente a mesma história de vida que eu. Nós fomos dados e adotados por pessoas, então nós temos a mesma história. E a história dela e a história do meu pai são excelentes, mas eu digo que a minha história é muito parecida com a dela. E são duas histórias na mesma família e de gerações diferentes. Então eu tenho tias maravilhosas, eu tenho pessoas maravilhosas, eu tenho outras mães que foram pessoas que cuidaram de mim em momentos que a minha mãe teve que fazer uma viagem para buscar meu avô em Minas, entre outras coisas que são partes que devem ser contadas por outras pessoas, não por mim, assim. Então minha história ela é dividida nisso que eu contei para vocês, e é dividida em histórias contadas por outras pessoas que ajudaram a me criar. Não foi uma, duas ou três pessoas que me criaram, foram muitas pessoas que moldaram meu caráter e hoje formaram o Marcos que vocês conhecem hoje. Então, cara, esse é um pouquinho da minha história. Que eu vou trazer a parte 2, que é a parte que eu conto sobre só a Global Click, as histórias que a Global tem. Então isso vai ficar para uma parte 2, então vai ser contada a história uma história do Marcos, mais a história da Global Click. Então, eu queria agradecer muito vocês que chegaram até aqui. Se puder deixar o like e se inscrever pra gente alcançar a meta dos likes. Eu vou deixar aí as minhas redes sociais, meu Facebook, para quem quiser conversar comigo e saber mais. Agradeço de coração a todo mundo. Muito obrigado. Valeu.